Olá, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um, edição número 2 desta temporada 2024. Aqui nos estúdios da Vale Play, eu recebo hoje a pré-candidata a prefeita de Rio do Sul pelo PSDB, Fabiana Linhares. Advogada atuante no ramo do direito público, administrativo e também eleitoral, já assessorou alguns prefeitos da região em campanhas e mandatos passados. Na última eleição, saiu do campo do assessoramento jurídico para candidatar-se em Rio do Sul, sendo suplente de vereador. Fabiana tem histórico de atuação na luta pelas mulheres, como a participação no Instituto Brasileiro Mulheres em Luta, IBRAMEL. Também tem atuação na implantação das Procuradorias da Mulher. Outra causa que ganha sua dedicação é o da esclerose lateral amiotrófica, ELA. Para falar de tudo isso e um pouco mais, eu recebo então a Fabiana aqui no estúdio. Obrigado pela sua presença aqui no Um Contra Um. Eu que agradeço, estou muito feliz de te reencontrar, estou muito honrada de estar aqui numa conversa com um jornalista do seu gabarito e com um colega também do seu gabarito. É muito bacana poder te ver aqui nesse programa que tem uma audiência incrível, né? Eu estou muito feliz. Então vamos lá, agradeço também os elogios, Fabiana, mas vamos para a entrevista. E a primeira pergunta é: alguma restrição a perguntas ou posso perguntar tudo? Olha só que difícil. Eu acho que a gente vai fazendo um bate-papo e a pauta é sua. Então tá certo. Vamos começar então falando da Fabiana, que é natural da Serra Catarinense, de Lages, e se estabeleceu em Rio do Sul. Como a Fabiana veio parar em Rio do Sul, como ela escolheu a cidade de Rio do Sul para a sua carreira profissional e também para o seu convívio familiar e de amigos? Eu adoro responder isso, porque, como tu disse, eu nasci em Lages, né? Minha família era da Serra originariamente, mas o meu tio, o médico Vilmar Vieira dos Santos, foi o primeiro ultrassonografista de Rio do Sul, radiologista. Ele fez a residência no Rio de Janeiro. Quando ele queria voltar para Santa Catarina, ele olhou, tal, tinha uns amigos em Rio do Sul, um colega dele tinha se formado na UFSC, que veio para cá. Quando ele estava aqui uns 2 anos, a minha família estava com vontade de voltar para Santa Catarina porque nós estávamos em São Paulo. Meu pai era motorista daqueles ônibus grandes, né? As pessoas não lembram, mas o turismo de ônibus era muito forte na época, e ele foi trabalhar lá, então a gente ficou, eu fui criança, fiquei até mais ou menos os 13, 14 anos em São Paulo, e em 90, então, já há 33 anos aí, por isso que eu tenho orgulho de dizer que eu tenho título de cidadã rio-sulense conferido pela Câmara, porque esse lugar me escolheu e eu amo essa cidade. Então você morou em São Paulo também? Morei. Fui criança e adolescente. E é naturalmente que essa sua facilidade de oratória vem da profissão, vem de você evoluindo. Mas eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência outra com comunicação, de programa de auditório, alguma coisa assim. Então, quando eu era pequena em São Paulo, eu gostava muito de ir ao Teatro Silvio Santos. Né? Eu queria muito ir para lá, eu pegava as fichas, ia por orelhão e ficava lá na fila até que me atendessem, dizia que era minha mãe, reservava os lugares e às vezes eu ia. Uma vez eu fui num programa, Cidade contra Cidade, que o próprio Silvio me viu na porta e disse assim: você é aquela menina que finge que está acompanhada dos pais, né? Não é? Eu falei: não, eu tô com a caravana de, olhei, era Apucarana, o ônibus que estava lá de Apucarana. E ele me deixou mais uma vez entrar. Era uma época romântica, o teatro era pequeno, né? E eu ia bastante. Mas eu sempre fui uma criança assim curiosa, né? A mãe conta que sempre minhas irmãs passavam trabalho comigo, porque eu logo tinha que lavar a louça do café da manhã, a mãe distribuía, né, as atribuições, eu demorava muito, porque eu só queria ir para a biblioteca, sempre gostei muito de ler, e hoje eu dou um valor imenso para as coisas que eu aprendi a fazer dentro de casa, porque me custaram muito. Então, essa coisa de ser falante, de viver alegre, assim, meio que eu acho que é da minha família, a mãe também, uma mulher. Eu sempre digo, se acham que eu sou alegre e comunicativa porque não conheceram a Dona Fátima. Então, eu acho que um pouco vem com a gente e outro pouco eu sou tímida, muito tímida, tenho vergonha de falar, mas eu sei que a maioria das pessoas acha que a gente, né, que eu tenho uma construção para me comunicar e eu fico feliz de conseguir fazer isso. Certo, eu acho que o público não sabia desse lado da Fabiana, que já foi para o auditório do programa Silvio Santos. Eu morava lá, né? Então era mais fácil. Quando eu vim para Santa Catarina, a primeira escola que eu fui estudar foi o João Custódio da Luz, no bairro Boa Vista. Eu tenho muitos amigos até hoje daquela minha passagem por lá. E eles perguntavam muita coisa. Você conhece o Silvio Santos? Eu respondia sim. Então era muito engraçado. Depois fui para o Dom Bosco, depois entendi que, na verdade, o fenômeno da televisão, né? Ele é o homem que
construiu o nome que construiu por isso, por olhar uma criança, lembrar, veja a memória, né, que ele teve naquele momento. E eu gostava muito de ver na televisão as brincadeiras e acho que foi isso que foi construindo uma vontade muito grande de trabalhar, ou com o jornalismo ou com o direito, né? Não tive a felicidade de fazer as duas coisas como tu, mas eu sempre fui apaixonada por isso, por poder me expressar. Tá certo. Fabiana, e no ramo do direito, agora indo para o ramo da profissão, você sempre optou pelo ramo do direito público, assessoramento a prefeituras? Isso já foi logo de cara o seu... vou atuar nessa área? Não. Eu tive muita sorte, né? Quando eu estava na faculdade, eu era uma estudante, eu não tenho vergonha de falar, que não tinha condições nem de pagar a faculdade. Então, os meus professores logo viram assim o meu esforço tremendo e alguém me disse, tá aqui, pega essa menina aqui, ela tem competência para estagiar. E eu entrei num grande escritório de advogados renomados, né, o doutor Carlos Claudino dos Santos e a doutora Niladir Butzki. E ali eu comecei a minha vida como estagiária e a vocação do escritório era mais na área privada, na área de família também, mas na área privada e tal. E logo eu cuidava de muita coisa no escritório, até que mais tarde, mais para o final da faculdade, eu engravidei e aí a minha história de vida mudou um pouquinho, porque eu tentei morar com o pai da minha filha e depois interrompi então esse laço ali. Quando eu voltei para Rio do Sul, eu precisava de um trabalho. E o primeiro trabalho que me apareceu foi substituir uma amiga na Câmara em Aurora, na época, né? E ali eu fiquei assustada. Eu cheguei na Câmara, os vereadores estavam num embate muito grande naquele dia. E meu Deus, a gente sai da faculdade meio cruão nessa área, né? Eu acho que a minha formação, por mais que eu estudasse, eu não tinha o métier da advocacia pública. E pensava, quando eles me perguntavam as coisas, eu dizia, olha, vereador, eu vou estudar. E semana que vem vai estar aqui meu parecer. E ali eu descobri essa paixão toda, né, pela área pública, por entender que o direito da administração pública e o direito administrativo, quando eu lecionava, eu falava isso para os estudantes na 7ª fase. Eu chegava e dizia para eles, bem-vindos à área que pode ajudar o nosso país a ser melhor todo dia, e descobri a paixão da minha vida por esse caminho aí, e depois foi uma construção muito grande, tanto de assessoramento de homens e mulheres públicas, quanto de órgãos, né? E quando que a Fabiana Linhares decide ir para o outro lado do balcão, do assessoramento, para disputar a eleição que foi em 2020, que foi nas condições de 2020, com uma pandemia? Como é que foi essa construção? Depois de anos assessorando, de anos dando conselhos a prefeitos, a vereadores, faça assim, não faça assim, agora eu quero me experimentar. Como foi essa decisão? Sabe, Albonir, eu sou uma mulher do povo. Essas mãos aqui cortam alho para temperar feijão, igual a muitas mulheres nessa cidade. E sempre quando tu tá lidando com essa dicotomia de tu ter que cuidar da tua carreira e continuar com a tua família, tuas coisas, é muito difícil. Mas eu passava na rodovia e eu via o anúncio de um mestrado em políticas públicas e aquilo me chamava o meu coração. Isso era ali por 2009, 2010. E isso mudou muito a minha visão, porque assim como muitas pessoas acreditam, e eu respeito, mas não é o meu credo, eu não vejo a política e o desenvolvimento de uma cidade como um local apenas para tecnicistas, entende? Eu aprendi que a gente vai precisar da sabedoria de todas as pessoas, do homem mais simples, da profissão considerada de menos rigor técnico, científico, como formação, como estrutura formal de pessoa e conhecimento, até aquele doutor que tem um látis do tamanho do mundo. E é assim que se faz. Então, quando eu descobri o que era política pública e como isso poderia libertar o nosso país das amarras, especialmente da corrupção, porque quando você tem uma política pública séria, estabelecida, você não precisa fazer mendicância de nada, porque o cidadão sabe como acessar, eu pensei, será que eu tenho coragem de dar minha contribuição na política? Território que não é para pessoas do sexo feminino, em princípio, não é. Ainda temos essa dura realidade. Então, eu me testei, fui de coração aberto, acho que sou uma das poucas, se não a única mulher da história a construir a quantidade de votos que fiz, sem ter um histórico de cargo também. Cargos, né? Eu não fui gestora em Rio do Sul,
Mas eu, em plena pandemia, conversei com a minha mãe, que era na época minha maior conselheira e continua sendo de onde ela estiver. E ela me disse, tu achas que tu podes fazer algo pela nossa cidade? Aí, né, tu tens esse sonho? Eu imaginava isso desde que você era pequena, mas eu nunca falei porque eu tinha medo. E aí eu disse para ela, mãe, eu vou tentar. Né? Vou tentar, vou começar pela vereança. E fui de coração aberto, 2 balões nas costas com o meu número, conversando com as pessoas de máscara, né? Com aquele aparato todo de pandemia. E acho que fui extraordinariamente bem recebida pela comunidade, sabe? Porque fiz uma campanha realmente humilde, muito humilde, e costumava dizer, olha, quando te perguntarem se tu conhece alguma advogada rica, pode dizer Fabiana Linhares, porque enquanto a minha mãe estiver viva, eu me considero alguém rico, muito rico, né? Porque ela tinha um prognóstico, depois a gente vai falar, de 2 anos, viveu 10. Então, isso demandava também muitos recursos. Então, eu não tenho vergonha também de falar, acho que valeu a pena demais. Não tinha dinheiro para pôr na política. Então, eu fui com realmente um sonho, conhecimento, porque naquela altura eu já tinha então essa formação muito basilar, né, do meu mestrado, e que fui eu que custeei, que fiz por minha vontade e vocação. E acho que deu mais do que eu esperava, né? Eu fiquei surpresa, eu nunca tinha feito uso de nenhum medicamento natural para me acalmar, mas no dia do resultado das urnas eu fiz. E foi um dia que ainda o sistema travou. Nossa! O resultado para vereador, né? Eu lembro que nós estávamos na cobertura e nós tínhamos os prefeitos eleitos e nós não tínhamos a nominata de vereadores com a proporcionalidade, quais partidos, quantas cadeiras. Isso não tinha em todos os municípios da região. Isso foi, sei lá, pelas 10h30, 11 horas da noite. Isso, foi engraçado, porque as pessoas que me conhecem estavam comigo em casa, esperando, né, para saber como tinha sido a proporcional, e não sabiam que eu tinha tomado uma passe fora lá, uma coisinha para ficar mais tranquila. E daí começaram a achar estranho, porque os resultados vinham aparecendo. E tá tudo bem contigo, Fábio? Tudo bem, Tava mas tranquila. eu estava num estado. E depois fiquei. Aí me diziam, Fábio, você fez 510 votos. 510 votos honestos, Albanir. Isso não é fácil para uma mulher, né? Eu sei que muitas outras me antecederam, não sou nenhuma. Meu Deus, perto delas sou pequena, sim. De todas as que me antecederam, que construíram mandatos em Rio do Sul, respeito demais essas mulheres. Mas eu fiquei naquela hora incrédula, de tão feliz. Você tem atuado nas Procuradorias da Mulher, na implantação dessas Procuradorias nos municípios, também tem o envolvimento com a Ibramel. Você busca ser uma representante do público feminino na política rissulense, já que você falou que não é um ambiente muito para mulheres, ou não tem ainda, não é um cenário muito favorável ainda, em pleno 2024? Albanir, desde que a humanidade existe, foi colocado no mundo 2 tipos de sabedoria, feminina e masculina. Em todas as áreas do conhecimento, isso funciona muito bem. Por que na política não? Entende? Eu acho que o exemplo de uma casa é peculiar. A minha casa funciona com coisas que eu faço, coisas que meu marido faz, e as coisas que ele faz são muito diferentes das minhas. Então, é no dia a dia que a gente percebe o seguinte: a constituição da forma de raciocínio, pensamento, posicionamento, a tomada de decisão de um homem é diferente de uma mulher. Então, o que me fez começar a pensar que eu tinha que fazer, sim, uma defesa mínima que fosse, pela minha rede social que fosse, do jeito que eu conseguisse construir sobre a participação feminina nas coisas que dizem respeito a uma cidade, ela aconteceu porque eu comecei a pensar que o direito à vida das mulheres é um direito constantemente agredido. Tem coisa mais sagrada que a vida? Nós estamos aí, a pesquisa Data Senado, que saiu essa semana, que entrevistou 27 mil mulheres, disse que quase 80% dos agressores são ex-companheiros, ex-namorados, maridos. Ou a gente reconhece que as mulheres têm uma trajetória histórica de conquistas e de lutas, ou a gente vive onde? Né? Não faz de conta? Meio que não me serve, sabe? Eu ainda me sinto, às vezes, um pouco unicórnio na política,
Me sinto. Mas essa defesa, ela não é por mim. Tu me perguntou se eu me sinto capaz de representar as mulheres. Quem me dera. O que eu me sinto capaz de fazer hoje é de dar as mãos para aquelas que estiverem comigo e que compreenderem e que acharem que aquilo que eu estou falando faz sentido para elas. E faz sentido também para muitos homens, porque como é bonito a gente conversar, interagir com um homem que compreende esse cenário. E esse cenário não foi a Fábio que criou, não foi a Fábio que quis para ela. De repente, quando eu me vi, a primeira vez que eu fui fazer realmente um protesto sobre por que Rio do Sul não tinha uma casa de acolhimento, que foi lá em 2005, 2006, por aí, eu estava sozinha. E fiz como se faz, como é comum, por exemplo, na Europa. Anotei no meu cartazinho, sabe aquele cartaz? Sim. Fui lá, fiz a minha fala, acho que rendeu frutos, porque hoje o Rio do Sul tem uma casa de acolhimento para mulher vítima de violência que precisa. E quando eu olhei para trás, eu pensei, nossa, isso é uma coisa tão evidente que as pessoas viram juntos, não é uma causa minha, mas de repente eu estava lá dando aquele passo. E aí toda essa história começou. Quando eu comecei a me cercar de estatística, eu não tive dúvidas. Lá em 2020 era hora de ter um lugar na minha vida específico para fundar alguma coisa que relacionasse e que valorizasse. Também que valorizasse as condutas, as ações, o empreendedorismo, a capacidade de concatenar, várias ideias, que todo mundo acha isso o máximo, mas isso também tem um lado escravizante, né? De que a mulher ela vai dar conta de tudo. Não, a gente não quer ser heroína, a gente não quer capa. A gente quer só espaço, saúde mental, condições melhores de trabalho e de vida. E eu acho que isso é bonito, isso me arrepia. Eu estou falando aqui, estou sentindo as palavras. Então, isso faz com que a minha vida realmente tenha encontrado. E eu já fazia um trabalho de palestras nas escolas, daí eu expandi muito. Enquanto eu tiver voz e garganta, eu vou levar essa mensagem. E um trabalho muito forte também no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que eu fui presidente. E ali no Conselho, eu pensei, aqui, essa aqui é a instância de representação. Então, eu acho que eu começo por aqui. E tive apoio, e fiz esse trabalho, e acho que respondo tranquilo a tua pergunta. Eu gosto muito de dizer que hoje eu tenho muita gente para quem essas lutas fazem sentido. Mas eu estou aqui para defender a soma, Albanir, a soma das sabedorias entre homens e mulheres, que na política não aconteceu ainda no Brasil. Em Rio do Sul, nós temos mulheres incríveis que já participaram da vida política, em todos os partidos, né? Da esquerda, no centro, na direita, mulheres, repito, incríveis. Então, por que, né, a gente não pode estar nessa cena? Eu acredito. Eu te fiz essa pergunta porque as pessoas, até quem fala da luta pelas mulheres, às vezes o público pode pensar que é uma causa só. Hoje em dia, nós temos alas. Nós temos mulheres conservadoras, nós temos mulheres mais liberais. Então, é difícil você representar como um todo, né? Existem mulheres que são pró-aborto, existem mulheres que são contra. Por isso que eu fiz essa pergunta. Hoje em dia, felizmente, o movimento cresceu e cresceu a ponto de você poder se posicionar em alas diferentes, que é da democracia, não é? E por isso que eu pergunto, é uma dificuldade, mas então, pelo que eu percebo, o seu ponto de convergência pelas mulheres é na luta pela não violência doméstica. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que ele precisa ser, porque, como eu te falei, a gente está falando aqui de uma agressão ao direito ao mínimo, que é a vida. Depois vem os direitos tão importantes quanto, que é uma vida livre de violência. A nossa luta para que a gente chegasse num ponto de a gente ter uma lei reconhecendo que a violência psicológica machuca mais do que a física, que a violência física é inadmissível e injustificável, porque tinha muita justificativa. Agora o STF disse, não tem, mas nem a questão do delito de homicídio, você pode ir lá e dizer assim, não, era a honra que estava em jogo. Para lavar a honra, né? Exato, acabou isso. Mas, gente, quanto tempo depois da Constituição de 88 levou para isso? A gente tem a violência moral e a gente tem o reconhecimento da violência patrimonial, que é uma coisa louca, porque eu vejo uma porção de mulheres que elas aparecem realmente sem nada. Por quê?
porque a questão da provisão de fundos, de ter uma vida, ter acesso ao básico, era enquanto estivesse na situação de violência, que sofria. E nós temos o DNA da violência, que na minha visão é a violência política, porque é da falta de representatividade feminina, e isso eu falo também com dados, eu também tenho informação, olhar a composição. Nas últimas eleições eu fiz um desenho do Alto Vale inteiro, da representatividade feminina. E eu não gosto desse mapa, né? Esse mapa ainda é um mapa a ser muito modificado e construído. Mas a gente tem uma tendência mundial nesse momento das mulheres de se expressarem. Eu estava na Turquia, o ano passado, eu fiz uma viagem de networking feminino e também escolhi aprender coisas sobre gestão de cidades. E lá na Turquia, a gente conversou com uma instituição que está discutindo o direito das meninas pequenas de não usar a burca, que é aquela vestimenta grande. Então, essa expressão da mulher contra a violência, não aceitando mais nenhuma forma de violência, é mundial. E eu acho que a gente tem que pensar localmente, porque eu não vou resolver o problema do Brasil todo, mas eu posso fazer a minha parte aqui onde eu vivo. Sempre peço, Albonir, nas minhas lutas, que as mulheres compreendam uma coisa que você falou, que eu achei sensacional, que é o seguinte: não há mais que se falar em feminismo, há que se falar em feminismos, porque existem muitos movimentos das mulheres e existe uma trajetória histórica, especialmente no Brasil. E você falou da questão local, é esse ponto que eu queria chegar, porque quando você assumiu na Câmara de Vereadores, aqui de Rio do Sul, você protocolou um projeto para tentar impedir que pessoas condenadas por violência doméstica, pela Lei Maria da Penha, assumissem cargos. E esse projeto já foi aprovado em alguns municípios, acho que Florianópolis é um deles, e aqui não passou. A gente sabe que repercutiu que não passou, mas eu gostaria que você trouxesse os bastidores. Como repercutiu esse projeto nos bastidores? Foi um momento difícil para mim, e eu não vim aqui no teu programa para florear. Então, você perguntou e é uma oportunidade de eu dizer. Eu fui muito bem recebida na Câmara, né, por todos os vereadores que ali estavam, muito acolhedores, mas, agora vem, por que motivos uma emenda que simplesmente diz que quem tem sentença penal condenatória resolvida, que a gente diz no direito transitado em julgado, não vai ter acesso a cargo público. Cargo público é o dinheiro que você, que eu, que todos nós suadamente contribuímos para que ele vá lá para a mão de alguém. Por que essa pessoa vai ter acesso a cargo público? Eu acho que ela não tem condições de ter um cargo público. E isso, quando eu coloquei o projeto, foi uma polêmica só na Câmara e eu bati na mesa, sim, acho que é necessário algumas coisas, não adianta só bancar, sabe? A Kilt não é a minha. Eu não tô, a FAB não é para isso. Entende? Se eu tenho razão, eu fui lá e fiz a minha defesa, saí da Câmara ciente de que o projeto, que eu não ia conseguir acompanhar a tramitação inteira dele, porque a tramitação, né, é longa. Vim para o centro um dia fazer alguma coisa, escuto cedo, porque eu acompanho, escuto que o projeto tinha sido rejeitado na comissão mais importante da Câmara. Não, eu tremi assim. Não, como isso? Eu tinha conversado com os meus pares. E aqui, ó, como eu estou olhando para você, ninguém tinha dito o contrário. Como é que tinha sido rejeitado? Porque invocando argumentos completamente desencontrados. Gente, eu acho bonito a compreensão de que eu sou advogada e eu tenho muito para aprender com as pessoas. Mas algumas coisas a gente também sabe o que está falando. Tratei de ir para a Câmara, botei a bandeira do Brasil nas costas, Albonir. Porque quando a gente põe um símbolo nacional do nosso país, a gente tem que pensar muito que aquele símbolo é de todos. E fui para lá. Depois, eu tinha informado, né, os servidores da Câmara que sim, haveria uma manifestação e vou falar uma coisa que eu nunca disse publicamente. Me foi solicitado até que cancelasse isso. E eu respondi para a pessoa que me pediu que não cancelaria. E fomos para lá, tive apoio de muitas meninas. A juventude, as meninas, elas... da mesma maneira que eu me delicio com uma idosa me contando da sua vida, porque eu acho que
na ancestralidade estão respostas, né, maravilhosas. Eu confio muito na juventude. E nós fomos para lá e, resumindo, eles fizeram um substitutivo, tiraram a minha autoria, mas aprovaram o projeto. Eu lá estou preocupada. Acho que a política, as pessoas não aguentam mais isso. Aquela vaidade que eu sou a mãe, eu sou o pai disso aqui. Aprovaram. Então, hoje, esse é um legado da minha passagem pela Câmara, né? Uma das coisas que eu fiz lá e que eu conto aqui, desse jeito que vocês estão vendo, até com um pouco de emoção, que me deixou... E eu coloquei na minha rede social rapidamente, quando eu vi aquela situação de não aprovação ali, eu coloquei o nome do vereador. Sem essa pressão, você acha que não teria passado? Olha, eu não posso fazer essa afirmação agora, mas o caminho era esse, não seria aprovado, né? Porque sem parecer das comissões, ia para o plenário o quê? Que tipo de discussão? E não havia nenhum motivo para isso. E você sentiu alguma interferência do governo? Eu, desde que fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o prefeito, quando eu tomei posse, era o atual prefeito, falei para ele, na minha esfera de atribuições, mando eu, construo eu, democraticamente, com as mulheres aqui, que têm voto igual, que têm a minha possibilidade de sentar e debater as ideias comigo. Se houver alguma coisa que o governo queira debater conosco, estou à disposição. Não recebi nenhum balde de água, para falar bem claramente para as pessoas. Ao contrário, eu acho que isso eu tenho que falar porque foi verdadeiro. A construção do conselho naquele momento em que eu fui presidente, de todo o tempo, eu ainda tenho cadeira lá, até nesse tempo, foi apoiada assim, pelo governo municipal. Ninguém ligou. Eu acho que é uma coisa que eu tomo muito cuidado, Amanir, assim, é de não inspirar medo. Porque, às vezes, o que eu queria que as mulheres e os homens entendessem é que só o fato de você realmente ter posição firme faz com que você seja vista por algumas pessoas como alguém a ser temido. E eu não sei se ninguém me ligou porque pensa, ela não vai ceder. Eu sei que eu tinha certeza de que Rio do Sul merecia, né, que a gente tivesse, como tantas outras cidades já têm, essa barreira. Você tem uma condenação definitiva, você se defendeu lá na justiça, né, porque a gente não sabe. Se uma pessoa hoje faz um boletim de ocorrência dizendo que ocorreu violência, cabe à polícia apurar e tem seu trâmite. Mas se isso se tornou definitivo, será que essa é uma pessoa que não tem a capacidade de respeitar o ser feminino na sua... como qualquer pessoa humana merece? Merece ter um cargo público? Eu penso que não. Hoje, o PSDB ele tem uma vaga na Câmara que é ocupada pela vereadora Daniele Zanella. Como o seu nome é o que surgiu como o nome escolhido pelo PSDB de estar numa majoritária? Se nós tivermos candidata, será a Fabiana Linhares. Como foi essa construção dentro do partido? Então, Albanir, realmente, né, a gente tem orgulho. O grupo que hoje o PSDB está reestruturado, né? A gente tem muito orgulho do mandato que a vereadora Daniele Zanella fez. Ela fez um mandato realmente à altura daquilo que eu acredito e ela manifesta, por enquanto, uma vontade de seguir com a vida dela, uma pessoa de grande contribuição para Rio do Sul, e eu gostaria muito que ela estivesse aqui, né, como pré-candidata. Mas o partido se reuniu e eles vêm conversando comigo porque... tem algumas coisas que eu fiz, eu acho que a gente precisa se manter atualizado. Acho que se você não se mantém atualizada, você não tem condições de contribuir com quase nenhuma área da sua vida anda bem quando você precisa estar atualizado e não faz isso. Então, ali em 2020, eu tinha escrito uma proposta de governo para a nossa cidade, tinha enviado para a Universidade Central da Flórida, tinha escrito em inglês e em português, e eu não tinha esperança nenhuma que me credenciasse para apresentar o meu trabalho lá, mas eu recebi um e-mail dizendo assim, vem, porque o mote desse meu humilde trabalho era a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E aí eu recebi um aval lá do chefe do departamento de sociologia da universidade, não tinha condições de ir naquele momento, mas fui. Cheguei na frente lá do Dr. Peter Rex, esqueci todo o meu inglês de tão nervosa que eu estava por estar diante daquela autoridade ali, que é uma pessoa que conhece o mundo de gestão pública. E aí eu voltei e conversei isso com o partido, mostrei, né? Mas mais por dizer, olha aqui o que eu estou fazendo, olha aqui o que eu consegui apresentar lá, deu tudo certo. Eles me responderam na época dizendo assim, olha só, a tua província aí, né, o teu estado, seria...
bacana a gente falar de um projeto que acampasse uma cidade do tamanho de Joinville ou Florianópolis, e a tua cidade tem 70 mil habitantes, quer dizer, não é. Mas quando ele viu que o mote era esse, que era essa questão da igualdade de oportunidades, ele falou, vem, eu quero esse trabalho, eu nunca vi um trabalho do Brasil com essa construção, então vem. Então isso tudo foi fazendo, através do conhecimento, eu acho que o conhecimento liberta a gente, e o conhecimento também ilumina o caminho da gente. Então eu não estou aqui só porque não tem outro nome, ou só porque a gente... Não, o PSDB hoje tem vários nomes muito bons para contribuir com o Rio do Sul, mas porque a gente achou que era o momento de dizer assim, Fábio, vai mostrar o que você pode, né? Vai para essa frente. Você deixou na Câmara o projeto dos Dias Laranja, você deixou na Câmara a tentativa de criar a Procuradoria da Mulher em Rio do Sul, na Câmara, você tem alguma coisa para fazer. E aí eu olhei para eles e pensei, se vocês acreditam, eu vou tentar, né? E me assusta, para uma mulher, pré-candidata, cada partido, ou o partido apresenta um nome, ou ele não tem procedibilidade para continuar no processo político. Rio do Sul está num ponto de ame-a ou deixar, não deixo. Eu amo esse lugar, aqui é o meu lugar, aqui que eu tenho minha vida, minha filha rio-sulense. Eu amo essa cidade. E não consigo nem ouvir quando as pessoas falam, eu sei que a gente está judiado, que a gente está cansado de bancar os resilientes, mas isso não muda o amor e o sentimento de pertencimento que a gente tem com a cidade. Porque Rio do Sul, se não me falha a memória, pelo menos eu não lembro de ter tido uma prefeita ainda. Eu não tenho na memória aqui, e peço até desculpa ao telespectador, algum historiador se tem, mas eu na memória não tenho. Eu sei que cidades como Lontras, Trombudo Central, Santa Terezinha, Taió, Mirim Doce, Salete, Dona Ema, todos já experimentaram a experiência de ter uma prefeita, em alguns casos até com reeleição. Rio do Sul ainda não teve esse caso. Nós já tivemos vice-prefeitas, né? Então, hoje nós temos uma vice-prefeita e nós já tivemos em outras eleições candidatas a vice-prefeito para compor a chapa. E o PSDB apresenta um nome para, né, uma pré-candidata a prefeita. Dito isso, sendo o seu nome confirmado, com quem a Fabiana, ou com qual partido a Fabiana Linhares não aceitaria coligar do cenário atual? Tem alguém? Que não coaduna com o teu modo de pensar, com o teu modo de gestão? Eu vou te falar que hoje eu não tenho uma identificação com o PT, né, em Rio do Sul. Eu não tenho. E isso não é pelo antipetismo. É porque realmente é o único partido com o qual, até a presente data, né, eu não tive nenhuma aproximação e que eu acho que não me identifico, sabe? Não é por nada, e tenho amigos em todos os partidos, inclusive tenho nomes muito respeitáveis, né, dentro do PT. Mas eu te digo o seguinte, Rio do Sul vive um momento especial porque essa primeira vice-prefeita da história, ela é um símbolo hoje para a gente. E ela foi prefeita interina. Então, contribuindo com a tua fala, sim, tivemos uma prefeita interina, assumiu algumas vezes, o que me deixa como mulher muito feliz. Ver, né, a doutora Carla, sempre quando ela tomou posse, eu estava lá. E ela falou uma coisa que eu levo muito a sério e eu trago aqui. Ela dizia assim, eu sou a primeira, não serei a última. Rio do Sul tem 90 e poucos anos de história, caminha para o seu centenário. Só que não é hora de ter uma contribuição das mulheres, ainda mais do que já construímos. A gente já deu um passo imenso, já disse. Né? Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela nossa vice-prefeita, porque, olha, o caminho até lá há que se reconhecer. Mas eu acho que eu só quero ser reconhecida como alguém capaz, enquanto mulher, enquanto pessoa, do ponto de vista do que o meu intelecto, a minha voz, a minha carinhosidade, porque eu sou uma carinhosa com as pessoas, eu gosto de gente, e que isso tudo possa, então, ser construído. Como todo mundo sabe que a Fábia é de conversa, eu já conversei com vários partidos nessa caminhada. Conversei com vários partidos. Ontem me faltava um outro líder aí, ele fez contato comigo. E eu acho que, como a gente mora num lugar onde a gente conhece as pessoas, o diálogo, se você não tem habilidade para o diálogo, que tipo de capacidade política ou democrática que você pode ter? Se você não é apto a ouvir, a gente está vivendo um momento difícil das pessoas
ouvirem. Eu quero ouvir muita gente, quero ouvir você. O que você pensa que é bom para Rio do Sul? Me conta, eu quero saber. Fábio, na última eleição, o PSDB foi neutro na questão de chapa majoritária, ou seja, não compôs nenhuma chapa apoiando explicitamente algum candidato a prefeito. Hoje, na Câmara, o PSDB está mais alinhado ao governo. Como é que vocês têm conversado com o partido? Esse alinhamento para as eleições deste ano, ele prossegue, ele pode mudar? Como é que são as conversas com o atual governo, com o partido que está no atual governo? A gente tem conversas boas. Eu acho que o PSD, que é o partido do prefeito, ele está apresentando um nome viável para a nossa cidade como pré-candidato. E essa coligação tem se aproximado bastante da gente. A gente tem estabelecido com o GR Consoli uma conversa. Eu vejo o cenário de Rio do Sul com muitos nomes avalizáveis, né, com pessoas boas. E onde moram um povo do gabarito do povo rio-sulense, é claro que você vai ter bons nomes. Ah, mas você está sendo bairrista demais, eu não estou. Eu falo e comprovo isso. Porque se você tem lá alguém que diz assim, eu vou para um fronte onde eu vou ter que liderar e conseguir a confiança de 36, 33 mil eleitores, contando uma tradicional e lamentável abstinência de algumas pessoas, é porque eu acho que a cidade é profícua, a cidade é fecunda, tem um território onde as pessoas querem pensar. Eu não bato palma para tudo que Rio do Sul tem nesse momento, porque senão eu não estava aqui. Se eu não acho que tem melhorias a acontecer, eu não estaria aqui. Então, eu acho que Rio do Sul pode mais em algumas áreas, e sempre eu tenho dito para os demais pré-candidatos, líderes políticos, amigos, pessoas que às vezes conversam com a gente, comigo, né? Quando eu falo com a gente, eu falo meu grupo, porque a gente tem um grupo unido, sabe, no PSDB. Pessoas, nossa, assim, ó, eles é que me fazem estar aqui com essa coragem de conversar com um jornalista do teu porte, de estar aqui nesse programa, de pensar que o que eu vou dizer aqui os representa, tem consequências, tudo isso. Eu vejo que prefeito é protagonista, é líder, é a pessoa que sai na frente, Albonir. E isso José também fez. Nos últimos 8 anos do governo dele, eu vi que todos os momentos em que a cidade precisou, ele estava lá fazendo essa frente. Agora, está perfeita a saúde? Não. Está perfeita a educação? Não. Qual é a outra área? O que eu tenho feito para me preparar? Eu não vou para uma candidatura nem a vice-prefeita, nem a prefeita e nem a vereadora sem ler as atas de todos os conselhos municipais da nossa cidade. Prefeito, nem governador, nem presidente tem a condição de Deus. Só Deus, na minha crença, é onipresente. Então, os assuntos, como é que está? Faltava-me o Condensul, pois eu fui semana passada presencialmente escutá-los. Os que eu não estou conseguindo ir presencialmente, eu estou lendo as atas, porque eu acho que dali eu vou ter um extrato do cenário da nossa cidade e das crenças que eu tenho. Eu tenho uma crença que eu vou te falar. Eu acho que a nossa população tem que ter um ensinamento sobre sobrevivência na água. O patrimônio mais importante do Rio do Sul são as pessoas. Eu sou da natação. E eu acho que a gente tem que expandir para que as pessoas, a gente não perca, né? Para que a gente não tenha nenhuma perda de vida, a gente precisa expandir para a gente ter um treinamento de sobrevivência na água que seja regra, a população preparada para não perdermos vidas. Então, mas isso é um sonho. A natação tinha que ser o esporte 01 aqui. Eu não estou falando uma bobagem. Eu tenho um outro sonho de ver a nossa cidade, as nossas crianças, numa condição bilinguista. Né? É a minha segunda faculdade, eu sou licenciada em letras em inglês, e eu não quero ver as crianças de Rio do Sul tendo que o papai e a mamãe não têm condições de pagar um curso de inglês e somos monolíngues. Então, eu estou falando de sonhos, mas de nenhum sonho que não possa ser construído um caminho para que ele se torne uma política pública. Isso eu tenho consciência. Fábio, nós estamos chegando na parte final do nosso programa e eu queria, pelo menos, tocar um pouquinho nesse assunto, saindo do campo da Fábio pré-candidata, para falar da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. Para quem não sabe, a Fábio teve um caso na família, né? A mãe dela, eu não sei, e me desculpe, eu não sei dizer se é portador dessa doença ou se ela foi diagnosticada com essa doença, não vou saber o termo. Mas eu sei que você
e tinha lá uma cama de hospital em casa, eu acompanhei nas redes sociais as suas publicações, os dias felizes, os dias nem tão felizes. O quanto essa doença, conviver com essa doença impactou na tua vida? Eu queria que tu falasse brevemente sobre isso. Então, esse é um assunto, né? Você falando aqui, eu pensando que eu estou conseguindo revisar, eu estou escrevendo um livro. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas, de alguma maneira, contando a trajetória da minha mãe, para que as pessoas não passem o que eu passei quando o médico olhou para nós e falou assim, olha, é um caso em 1 milhão e está aqui no colo de vocês, sabe? Mas eu não quero de qualquer forma e que isso aconteça, eu quero honrar realmente a história daquela mulher que eu tive a sorte de nascer filha. A minha mãe, ela foi de uma resiliência e de uma vontade de viver extraordinárias, que eu sei que muitas pessoas têm quando se deparam com uma doença, mas, meu Deus, quanta gente não sabe cientificamente como é que eu como é que eu posso desenvolver ela, sabe? Isso eu estou contando no livro, o que cientificamente existe. Eu viajei o Brasil, eu fiquei e também fui buscar fora do Brasil o que fazer com a minha mãe. Eu tive muita sorte de ter 48 pessoas que passaram pela vida da minha mãe cuidando dela. A gente tinha que ter uma verdadeira UTI montada em casa aos olhos das pessoas. Não foi nada fácil, mas foi uma coisa que me fez acreditar, primeiro espiritualmente, na presença inequívoca de Deus Nosso Senhor na minha vida, porque eu me recordo de um dia que eu estava na casa de umas amigas tomando um vinho e aí eu liguei para o meu marido vir me buscar, porque eu tinha bebido, entrei no banheiro da casa da minha amiga e pensei assim, a mamãe já tinha o diagnóstico, eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? E conversei com Deus e disse para ele assim, eu preciso que a doença se torne conhecida. Porque uma doença desconhecida, ela não provoca indústria, ela não provoca tratamento, ela simplesmente está ali, né, para ser só sofrimento. E quando eu abri o meu smartphone, eu vi que começava no mundo o desafio do balde de gelo, no mundo inteiro. Então, aquilo tornou a doença um pouco mais conhecida. A mãe, quando ela descobriu como é que a trajetória dela ia ser, a gente tinha fases, um prognóstico terrível. Quem é que pensa numa traqueostomia para sempre? Sabe? Então, tudo que a gente passou, como é que eu organizo? Quem é que o médico que pode cuidar disso? Como é que eu lido com tanta gente? Um paciente desse, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, estou escrevendo um livro para contar um pouco com a esperança de que essa obra possa fazer com que as pessoas entendam que uma família que recebe uma doença como essa também é marcada para sempre, tem muita coisa difícil para passar, mas aprende muito e esse aprendizado precisa estar em algum lugar. Eu gostaria muito que quando lá em 2011, quando a mamãe começou a perder os movimentos, quando a doença apresentava os primeiros sintomas, alguém tivesse me dito, lê aquele livro ali, que ali tem a história, tal. Existem alguns, claro, mas eu pretendo contar humanizadamente, como familiar, o que a gente passou e para honrar a história também dessa mulher maravilhosa que foi a minha Fati. Tá certo, obrigado. Vamos agora então para a fase de ping-pong do programa. Vou deixar você tomar uma água, se recompor, porque eu sei que a memória leva, né, a memória afetiva. Bora lá. Respirou, Fábio? Então vamos lá. Poder Judiciário. Meu meio de trabalho. Ativismo judicial. Acho que não é adequado. Direita. É uma das nossas opções nesse momento no Brasil. Esquerda. Para mim não serve nesse momento. Centrão. Acho que o Brasil pode mais do que viver negociando. Atual governo do Brasil. Acho que o Brasil também podia mais quando elegeu Lula. Conservadorismo. O que é isso? Eu sou uma progressista. Gestão Tomé. Boa. E Fabiana Linhares. Alegre. Fábio, agradeço a sua participação aqui no programa 1 contra 1 e provavelmente estaremos fazendo coberturas eleitorais caso o seu nome se confirme em 2024 como pré-candidata a prefeita. Eu agradeço demais essa oportunidade, um ambiente que eu fui recebida aqui hoje e peço desculpas por alguma manifestação que eu não tenha conseguido me expressar à altura da importância que tem esse programa tão importante
E no mais, estou muito contente por ter conversado contigo. Muito obrigada. E eu agradeço também você, espectador, você internauta que tem assistido e acompanhado a temporada 2024 do programa Um Contra Um. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais um convidado aqui nos estúdios da Vale Play. Obrigado e até lá!